O homem verdadeiro. Ideias solares, se não tem interesse por isso. Lhes interessa o dinheiro, lhes interessam os licores, os vícios sexuais, etc. Mas coisas do sol, coisas que tenham relação com o Cristo cósmico, não tem ninguém interesse por isso. A gente se tem tornado materialista, grosseira em 100%, absurda, uma gente assim tem que ser destruída, isso é óbvio. E certamente, vem uma grande catástrofe, meus queridos amigos, uma grande catástrofe. Eu quero dizer-lhes a vocês que há um planeta que vem se aproximando da Terra, que a vai engolir dentro de pouco. Esse planeta se chama Hercólobos, repito, Hercólobos. Os cientistas lhe puseram por aí outro nome, mas eu o chamo assim, Hercólobos, como o chama Nostradamus. Pertence a um sistema solar que se aproxima perigosamente a nosso mundo, o sistema solar chamado Tilar. Tem uma órbita gigantesca, está ante as lentes de todos os observatórios da Terra. Eu tenho um mapa do que vai vir, o temos tirado de uma hemeroteca no México. Quem passou esse mapa a essa hemeroteca? Pois, os mesmos astrônomos, de maneira que todos os astrônomos do mundo inteiro sabem que vem uma grande catástrofe. Mas não a publicam muito, não lhe têm dado muita publicidade, porque não querem formar psicose coletiva, parece que os governos lhes proíbem dar essa classe de notícias tão alarmantes. É um mundo 6 vezes maior que Júpiter, diria eu, milhares de vezes maior que a Terra, é um monstro gigantesco. Vem viajando a velocidades terríveis através do espaço, velocidades fantásticas e os observatórios estão neste momento checando, passará por um ângulo do sistema solar. Nostradamus diz que isso será no ano 1999. Quando se aproxime o bastante da Terra, o primeiro que fará, será puxar, com sua força magnética, o fogo líquido que existe no interior de nosso mundo. Então brotarão vulcões por todas partes, acompanhados de terríveis terremotos e de grandes maremotos. Lembrem vocês que nossos antepassados da antiga Tenochtitlan disseram que os filhos do quinto sol, que somos nós, perecerão, disseram pelo fogo e os terremotos. Todavia não tem chegado Hercólobos e vejam como os terremotos estão causando estragos. No Distrito Federal haverá um terremoto espantoso dentro de pouco, aqui também, o alcançarão a sentir no norte. Para os capitalinos a prova será bastante difícil, porque não há dúvida de que multidão de colônias do Distrito Federal ficarão, pois, todas incomunicáveis, ficaremos por lá, sem luz, sem telefone, sem comida, sem água. Os cadáveres ficarão sob os escombros e a peste se apossará de toda a cidade. A UDF o aguarda, pois, uma grande catástrofe, mas também se alcançará a sentir algo, por aqui, no norte. Lhes digo assim a vocês, porque essa catástrofe vai se dever à falha essa que há na Califórnia. Perto da Califórnia passa uma fissura muito profunda pelo mar. Muitas gentes me têm perguntado, para onde vamos? Sobretudo os capitalinos, meus vizinhos, a gente amiga, meus discípulos. Tenho que lhes dizer, lamentavelmente, não há para onde. Porque agora, não há lugar no mundo onde possamos estar nós livres do perigo dos terremotos. Pois claro, no fundo do Atlântico e do Pacífico há fissuras muito profundas, sobretudo no Pacífico. No Pacífico há fissuras, que já põem em contato a água com o fogo líquido que existe no interior do mundo. Daquele contato resultam pressões e vapores que aumentam de instante em instante, de momento em momento. De maneira que, praticamente, nós estamos sentados sobre um depósito de dinamite, que em qualquer momento pode estourar. A chegada de Hercólobos me parece horrível. Claro que, ao chegar Hercólobos, e estando a Terra nessas condições, tem que explodir. Obviamente, um bom pedaço da crosta geológica da Terra voará pelos ares feito pó. O fogo dos vulcões, saindo à superfície, queimará tudo que tem a vida. Esse é o dia do grande incêndio universal que se está aguardando. Por isso disse Pedro em sua epístola segunda aos Romanos, será queimado tudo aquilo que tem a vida e os elementos arderão, etc. Quer dizer, o fogo fará seus estragos. E quando Hercólobos se aproxime demasiado, se verá como um segundo sol, porque se localizará entre o Sol e a Terra, e haverá um eclipse que durará 3 dias, e no máximo de acercamento de Hercólobos, se produzirá a revolução dos eixos da Terra.
Os polos se converterão em Equador, o Equador se converterá em polos, os mares se deslocarão e engolirão os continentes atuais. Essa é a crua realidade do que vem: primeiro o fogo, depois a água, e os elementos ardendo serão desfeitos e a terra, e todas as obras que nela há, serão queimadas. Atualmente, já os gelos polares, os gelos do Polo Norte, estão derretendo, já se encontram grandes icebergs perto da zona equatorial. Os navios têm que ter muito cuidado com esses icebergs, ou seja, grandes massas de gelo, que flutuam no oceano. Estou falando sobre fatos concretos que estão sucedendo, estou dizendo-lhes a vocês que aí vem uma grande catástrofe. Uns seres humanos poderão ser salvados na hora do perigo, mas me refiro a homens no sentido mais completo da palavra. Só os homens verdadeiros poderão ser salvados. Para ser homem verdadeiro, pois, como lhes dizia, há que cooperar com o sol. Se cooperamos com o sol, os germes que levamos em nossas glândulas sexuais se desenvolverão e formarão o homem dentro de nós. Da mesma forma que dentro da crisálida se forma a borboleta, assim também, há que criar ao homem. Para ser homem se necessita, não somente ter um corpo de carne e osso, não. Um corpo de carne e osso tem as bestas, um corpo de carne e osso tem os cavalos, os asnos, as vacas, os peixes do imenso mar, as águias que voam altaneiras através do espaço infinito. Para ser homem se necessita algo mais que isso, se necessita dar-se ao luxo de fabricar o eidolon, quer dizer, o corpo astral. Vocês devem saber que o corpo astral é um corpo de carne e osso, mas é carne que não vem de Adão, é um corpo de carne e osso que pode atravessar um cristal sem quebrá-lo nem daná-lo, eterno e invisível para os olhos da carne. Um pode criar esse corpo astral, se souber aproveitar a energia criadora. Assim como para criar o corpo físico houve necessidade de um pai e de uma mãe, e também de um coito, para criar o corpo astral se necessita o mesmo, com uma diferença, e esta consiste, precisamente, em um fino artifício que conheceram os alquimistas medievais. Tal artifício é o secretum secretorum da alquimia arcaica ou antiga. Foi-nos dito na alquimia que mediante a conexão do lingam-yoni, entre parênteses, a conexão sexual, é possível criar esse corpo. Assim como se pode criar um corpo de carne e osso e dar-lhe vida a uma criatura, também é possível dar-lhe vida ao corpo astral. Para dar-lhe vida ao corpo astral, o único que haveria que fazer seria evitar isso que os cientistas ou os fisiólogos, ou a medicina chama eiaculação do inseminis, quer dizer, da entidade do sêmen ou esperma sagrado. Se evitasse sempre, durante a conexão do lingam-yoni, a eiaculação do inseminis, tal esperma sagrado se transmutaria, como afirma a alquimia medieval, no corpo astral. Por quê? Porque tal esperma se transmuta em energia e a energia se torna condensada na forma maravilhosa e esplendente do corpo astral. Um sabe que tem um corpo astral quando pode usá-lo, quando pode viajar com ele através do espaço, quando pode visitar qualquer lugar da Terra. Quem tem um corpo astral, se converte de fato em um homem imortal, porque ainda que seu corpo físico seja destruído, ainda que sua personalidade terrenal vá ao sepulcro, continuará no espaço psicológico com o corpo astral. Eis aí porque é tão importante ter um corpo astral. Sabem vocês o que significa possuir tão maravilhoso organismo, poder viajar, por exemplo, ao planeta Marte com um corpo astral, para conhecer a vida dos marcianos, poder viajar a Vênus com um corpo astral, para saber como vivem os venusinos, poder viajar ao Sol central sírio, através de tantos milhões de constelações? Pensem o que é ter esse maravilhoso organismo, e nós podemos criá-lo, sabendo transmutar a energia sexual. Mas isso não é tudo, para ser homem se necessita também criar o corpo da mente. A mente não tem um corpo mental, há necessidade de criar o corpo mental. Com o corpo mental pode estudar diretamente as maravilhas do cosmos, pode viajar pelo mundo da mente universal, pode pôr-se em contato direto com os seres mais inefáveis do universo e do cosmos. O corpo mental é prodigioso. Para criar esse corpo há que saber transmutar a libido sexual, mencionada por Santo Agostinho, quer dizer há que transmutar o esperma sagrado, o exio-errar em energia criadora. Einstein disse, a massa se transforma em energia, a energia se transforma em massa. É possível transformar a massa em energia? Sim, é possível.
Mediante a força da vontade, o esperma sagrado pode ser transmutado em energia. Um sábio dizia que há que aprender a cerebrificar o sêmen e a seminizar o cérebro. Assim, pois, no sexo está todo o poder. Nós somos filhos de um homem e de uma mulher. Se não fosse pelo sexo, nós não estaríamos aqui, nesta associação, reunidos. Se não fosse pelo sexo, não existiríamos nós sobre o planeta Terra. Não temos por que nos escandalizarmos do que é sagrado. O sexo é sagrado. Nossos pais, os que nos deram a vida, são sagrados para nós. Devemos aprender a venerar ao sexo e não a olhá-lo como tabu, pecado, motivo de vergonha, dissimulo, etc., etc., etc. Aquele que chegue a possuir um corpo mental, será um verdadeiro sábio que poderá capturar toda a ciência do universo. E isso não é tudo. Para ser homem temos que aprender a manejar as circunstâncias. Hoje por hoje, nós somos vítimas das circunstâncias. Tudo nos sucede, como quando chove ou quando troveja. Às vezes forjamos um projeto muito bonito, mas ao levá-lo à prática, fracassamos rotundamente, porque encontramos circunstâncias adversas. Enquanto um homem seja vítima das circunstâncias, pois não é homem. Um verdadeiro homem tem que ser amo e senhor das circunstâncias, tem que aprender a dirigir as circunstâncias, tem que aprender a iniciar novas circunstâncias, não ser brinquedo dos demais. Mas para poder jogar com as circunstâncias, para poder aprender a manejar todos os eventos da vida, se necessita, obviamente, de algo mais, se necessita do corpo da vontade consciente. É um corpo que há que criar, também se lhe chama corpo causal. Se cria, também, mediante a transmutação do esperma sagrado em energia criadora. Quando um homem tem o corpo da vontade consciente, o corpo causal, se diz que, verdadeiramente, já é um homem causal. Então pode determinar circunstâncias, não é brinquedo dos demais. O homem causal é o verdadeiro homem. Quando alguém possui um corpo de carne e osso são, quando alguém se tem dado ao luxo de fabricar-se um corpo astral, quando alguém tem criado o corpo mental, quando alguém tem dado vida a seu corpo causal, está pronto para receber os princípios anímicos e espirituais. Então, e só então, é que vem a converter-se em homem, homem de verdade. Antes disso não se é homem, se é animal intelectual, mas não um homem. O homem verdadeiro é o rei da criação. Eu sei de um pequeno grupo de homens, que paralisaram os Estados Unidos e o Canadá. Uns 4 homens por aí, ou 5 no máximo, foram capazes, pois, de produzir o apagão de Nova York. Nada mais que 4 ou 5 homens deixaram paralisados aos gringos. Sim, vinham tripulando uma nave cósmica. Provas há por montes, porque os fotografaram. Não somente por isso, também, porque lhes mandou aviões a combatê-los. Desafortunadamente, algum avião desses foi caído, tiveram eles que se defender, derrubaram o avião. Um pequeno grupo de homens paralisaram os Estados Unidos. A nave pousou sobre uma torre dessas de serviço elétrico e deixou a Nova York sem eletricidade. Os grandes militares exclamavam: "Eis aí o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos." É que os Estados Unidos têm uma poderosa maquinaria, foguetes que podem dispará-los à Rússia e a qualquer lugar do mundo para bombardeá-los, foguetes providos de cabeça atômica. Mas, de que lhes serve isso? Tudo isso se move com eletricidade, e se lhes falha a eletricidade, em que fica tudo isso? Este punhadinho de homens deixaram a Nova York sem eletricidade e aos Estados Unidos em geral. Todos vocês recordarão o apagão de Nova York. Assim que o homem está dotado de poderes terríveis, pode dominar até as nações, pode paralisar os instrumentos de guerra mais poderosos, porque o homem é o rei da criação. Assim que bem vale a pena converter-se em um homem, mas em homem de verdade, sair deste estado que nos encontramos. Somos apenas homúnculos racionais, no entanto, nos orgulhamos, dizemos, já eu sou um homem, muito macho. Onde está, pois, nossa hombridade, se somos vítimas das circunstâncias? Quando chega a morte, por muito bons médicos que tenhamos, morremos de todas as maneiras. Stalin, que se cria o amo de toda a Rússia, no entanto, morreu, como morreu todo o mundo, rodeado de ilustres médicos. Eisenhower, que se cria o amo de todos os Estados Unidos, também morreu rodeado de médicos. Roosevelt,
que foi um homem, digamos, um gênio verdadeiro. Morreu como todos. Então, onde está nossa sapiência? Por que nos cremos tão grandes? Chega a morte, e que? De que serve ser grandes eruditos, possuir ciências enormes, se não somos capazes de nos defendermos da morte, se morremos como qualquer filho de vizinho, como morre um gato, como morre um cachorro? De que serve, pois, ter estudado tanto, se sempre temos que morrer? Eu creio que o homem verdadeiro deve ter, pois, uma ciência de tipo superior, uma ciência pura, que lhe permita conjurar até a mesma morte, que lhe dê capacidade para existir não somente 80 anos, senão milhões de anos. Vou dizer-lhes a vocês uma grande verdade, eu conheço alguns homens verdadeiros. Conheço ao Conde Cagliostro, este é um homem, homem no sentido completo da palavra. Nós não servimos nem para descalçá-lo, nem para limpar o pó de seus sapatos. O Conde Cagliostro viveu durante os séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, na Europa. Foi o mesmo Mesmer que fez curas magnéticas extraordinárias. Foi também o mesmo conde, levou distintos nomes, porque sendo imortal, pois claro está, se via obrigado a ter que usar distintos nomes, quando seus papéis de identificação se venciam. Assombrou a toda a Europa, praticamente, foi ele que acabou com a monarquia francesa. Recordemos aquele livro extraordinário que escrevera Alexandre Dumas, O Colar da Rainha. Foi precisamente Cagliostro que, exibindo o colar da rainha, desmascarou completamente a corte francesa e a monarquia, e de fato, o povo lhe perdeu o respeito, pois, ao monarca e a toda a corte, Cagliostro acabou, pois, com a monarquia. Um grande político, transmutava o chumbo em ouro e fazia diamantes da melhor qualidade, e fabricava realmente pedras preciosas autênticas, o Conde Cagliostro, e eu lhe conheço e dou testemunho de que lhe conheço. Vive todavia, ainda que a gente não o creia. Eu lhes faço aqui a vocês essa declaração, não estou seguro de que o creiam, mas cumpro com o meu dever de informar-lhes. E que diremos nós do enigmático e poderoso Conde Saint-Germain, o mestre Autótas? Esse é outro homem. Homem extraordinário que também trabalhou durante toda a Idade Média. Ao acercar-se o século XX, se despediu de todo o mundo e se foi para os Himalaias. Esteve no ano 1939 na Europa, tratou de convencer a Hitler e a Mussolini, e a todos os grandes estadistas, para que deixassem a questão da guerra, mas como não lhe fizeram caso, regressou aos Himalaias. Giovanni Papini, o menino mimado do Vaticano, aquele que escrevera aquele famoso livro intitulado Gog, ou aquele outro intitulado O Diabo, motivo pelo qual foi excomungado, dá testemunho claro, do Conde Saint-Germain. Viajava, Giovanni Papini, pelo mar Índico, sobre a coberta ia um homem enigmático. Giovanni Papini resolveu abordá-lo e aquele homem foi muito acessível. Fesse, Giovanni Papini, amigo daquele homem, e este não teve inconveniente em mostrar-lhe seus papéis de identificação, era o Conde Saint-Germain. Regressava da Europa. Ao chegar à Índia o aguardavam um grupo de anciãos em um porto, estes o levaram para os Himalaias. Voltará o Conde Saint-Germain, assim o tem dito, no ano 1999, à Europa. Esses são homens no sentido mais transcendental da palavra. Assim são os homens. Eu não posso conceber os homens de outra forma. A mim me parece que o verdadeiro homem, não é o animal intelectual, deixa-me a sós com meu sol, se referia a seu sol interior profundo, a seu Deus íntimo. Alexandre não teve mais remédio que se retirar. Alexandre foi poderoso em seu tempo, foi aquele que quebrou o nó gordiano. Lembrem vocês que na Grécia, no templo de Delfos, havia um nó em uma corda, um nó que ninguém podia desatar. Se dizia que aquele que desatasse esse nó, dominaria o mundo e ninguém podia, nem os sábios mais grandes da terra. E chegou Alexandre o Magno, desembainhou a espada e o cortou em pedaços, o desatou. Claro, imediatamente a pitonisa se acercou, o abraçou, lhe disse, tu dominarás o mundo. E o dominou. Criou um império muito forte, dominou toda a Europa e toda a Ásia, e no entanto, Diógenes Laércio, aquele que dormia em um tonel, como contam por aí, não teve nenhum inconveniente em desafiar ao mesmíssimo Alexandre o Magno. Em nome da verdade tenho que lhes dizer que a palavra homem é muito grande. Agora bem, por aí,
li alguma vez um códice de nossos antepassados da grande Tenochtitlã, e dizia o seguinte: os deuses criaram aos homens de madeira, e depois de havê-los criado, os fusionaram com a divindade, mas não todos os homens logram fusionar-se com a divindade. Ao ler isso, não posso menos de recordar a José e Maria, sobretudo a José, o carpinteiro, que se dizia que era o pai de Jesus de Nazaré. Bem sabemos que para entrar ao templo de Chapultepec lá, no México, há condições muito difíceis. O neófito, normalmente, se não está preparado, é levado a uma carpintaria simbólica, primeiro se lhe tira dali. Significa carpinteiro, mestre de obras, que deve, de maneira que, para chegar a fusionar-se com a divindade, há que trabalhar e converter-se em um verdadeiro mestre perfeito, em um mestre de obras, realizar a grande obra, e isso é o grandioso. Inquestionavelmente, para poder integrar-se um com Deus, com a divindade, necessita eliminar de si mesmo todos esses defeitos psicológicos que um carrega: a ira, a cobiça, a luxúria, a inveja, o orgulho, a preguiça, a gula. Por que morreu Alexandre o Magno? Não foi acaso por orgulho? Sim, começou a cometer desmandos de toda espécie, a tomar vinho mais além do normal, a dar-se seus grandes banquetes, e, obviamente, em consequência disso morreu. O irascível Marat, o terrível Marat, o revolucionário, aquele que intentara, pois, converter-se no amo de toda a França, por que morreu? Pela soberba, ele não admitia nada que não fosse Marat, e afinal, não faltou por aí uma monja, chamada Carlota Corday, que de fato o eliminara. Ela entrou muito tranquilamente à sua casa, pediu que lhe dessem passagem. Estando Marat no banho, se acercou com o pretexto de dar-lhe alguns dados relacionados com a Revolução Francesa, e em forma sorrateira e certeira, cravou o punhal no coração de Marat. Assim que todos os defeitos psicológicos que em nosso interior levamos, nos ocasionam as enfermidades e a morte. Nós necessitamos eliminar todos esses elementos inumanos que em nosso interior carregamos. Em psicologia experimental se fala do eu psicológico. Sim, cada um, dentro de nós, tem um eu. Quando um golpeia em uma porta e lhe perguntam dentro: quem é? Respondemos: eu. Mas bom, o que é esse eu? O eu não é o corpo físico, então, o que é o eu? Algo que não é seu corpo, é o que temos de psicologia em nosso interior, o ego, o mim mesmo, o si mesmo, o eu. O eu é uma soma, de quê? De defeitos: ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc., etc., etc. São tantos nossos defeitos, que ainda que tivéssemos 1000 línguas para falar e paladar de aço, não alcançaríamos a enumerá-los a todos cabalmente. O mais grave é que cada defeito é um verdadeiro demônio que no interior carregamos. Dizem que o grande Kabir Jesus tirou do corpo de Maria Madalena 7 demônios, sim, os 7 pecados capitais. Mas esses 7 se multiplicam com outros e outros tantos 7, e afinal, cada um desses 7 demônios é cabeça de legião. Quando ao possesso do Evangelho crístico lhe perguntam: qual é teu nome? Responde: meu nome é Legião. Então, qual é o nome de cada um de nós? Legião. Porque dentro levamos legião de defeitos psicológicos, legião de demônios. Cada um desses demônios é um eu. Total, o eu não é algo individual, o eu é uma soma de eus, carregamos dentro ao eu pluralizado, o eu é multidão. Vou dizer-lhes que dentro de nossa pessoa há muitas pessoas, pessoas invisíveis, pessoas que não se podem tocar fisicamente, mas que existem verdadeiramente. Essas pessoas psicológicas vêm através de todo o espaço, entram e saem de nosso corpo físico, livremente. De pronto sentimos ira. Por que sentimos ira? Porque um eu da ira está controlando nosso cérebro, está controlando nosso corpo, e quando esse eu é deslocado por outro, então a ira passa. Um homem de pronto se enamora de uma mulher. Por que se enamora? Um eu enamorado tem tomado o controle da máquina e jura amor eterno, mas quando esse eu é deslocado, então o sujeito se retira. Quando esse eu é deslocado por outro eu que não tem velas no enterro, que jamais tem feito juramento algum,
o sujeito se retira e a pobre mulher fica decepcionada. Alguém jura amor a gnosis? Sim, eu darei minha vida pela Associação Gnóstica de Estudos Antropológicos e Culturais, eu vou estudar a doutrina. Assim diz um eu entusiasta, um eu gnóstico. Mas muito mais tarde, quando esse eu é deslocado por outro que não tem velas no enterro, que nunca se tem entusiasmado, que jamais ha jurado lealdade a esta causa, então o irmãozinho, ou o sujeito 20 se retira e todos os outros irmãos ficam confundidos. Estamos cheios de muitas contradições. Se pudéssemos ver-nos em um espelho tal como somos, nos ficaríamos horrorizados. Às vezes pensamos uma coisa, às vezes pensamos outra, não temos um critério próprio. Nossa mente é como uma biruta que gira para onde a move o vento, somos como lenhos no mar da existência, arrastados pelas ondas. Em realidade de verdade que nós todavia não possuímos uma verdadeira individualidade. E o mais grave, é que dentro de cada um desses eus que em nosso interior carregamos, há certa porcentagem de alma, de espírito, de essência, digamos, engarrafada, enfrascada. Devido a isso é que temos a consciência dormida. Nós necessitamos desintegrar a todos esses eus, convertê-los em poeira cósmica, reduzi-los a cinzas, e isso é possível. Afortunadamente, na inter-relação podemos descobri-los, quer dizer, na convivência com a gente, com o próximo, se estamos alertas e vigilantes, como o vigia em época de guerra, podemos descobrir nossos defeitos, já seja na casa, já seja na rua, já seja na escola, no templo, ou onde seja. Os defeitos que levamos escondidos afloram espontaneamente, e se estamos alertas e vigilantes, como o vigia em época de guerra, então os vemos. Defeito descoberto deve ser compreendido por nós. Para isso há que analisá-lo judiciosamente, para isso há que compreendê-lo profundamente, e uma vez que o tenhamos compreendido através da reflexão, através da meditação, então sim, vale a pena que o desintegremos. Um pode desintegrar qualquer eu defeito, se apela à Divina Mãe Kundalini. Se lhes fará estranho a vocês esse nome Kundalini, sim, é um nome hindustão. Mas se lhes faz estranho, também há outro nome para designá-la. Podemos chamá-la Maria, ou podemos chamá-la Mamã, ou podemos chamá-la Tonantsin, ou Isis, ou Adonia, ou Insoberta, ou Reia, ou Cibeles, etc. Em todo caso, Deus Mãe. Deus Mãe habita nas profundidades de nosso próprio ser. Deus Mãe, digamos, é uma força maravilhosa, extraordinária, que pode reduzir a cinzas a cada eu, é a assinatura astral do esperma sagrado. Se apelamos a essa força maravilhosa de Deus Mãe, podemos desintegrar ao eu que tenhamos compreendido, em todos os níveis da mente. Bastaria concentrar-nos em Deus Mãe, suplicar-lhe que desintegre esse eu, que o reduza a cinzas, que o converta em pó, e se voltará pó. Então, a essência anímica engarrafada aí, ficará livre e despertará. Se procedemos em idêntica forma com cada um dos eus que em nosso interior levamos, afinal, a essência anímica, toda, em sua totalidade, ficará livre. Nós, já conscientes e despertos, iluminados totalmente, conheceremos, por percepção direta, os mistérios da vida e da morte. Já nada ignoraremos, nos faremos sábios. Assim, pois, há que criar ao homem e logo, destruir ao ego, ao eu da psicologia. Se assim procedemos se logrará então, e se logrará, inevitavelmente, a união do homem com Deus. Mas se não procedemos assim, nos converteremos em Anasmussen com duplo centro de gravidade. O homem resplandecerá glorioso, mas o eu se fortificará e teríamos assim duas personalidades internas, uma angélica, outra diabólica. Nos converteríamos em um aborto da mãe cósmica, em um fracasso. Um Anasmussen é um fracasso que tem que entrar nos mundos infernos até a morte segunda. Assim, pois, ante nós está o caminho da autorrealização íntima do ser. Aqui nesta Associação Gnóstica de Estudos Antropológicos e Culturais temos enormes tesouros esotéricos ocultos para entregá-los a vocês. Assistam aqui, a nossas classes e receberão esses tesouros. Isto é o que por esta noite tenho que lhes dizer. Paz inverencial. Aplausos.